dos aspectos do mistério da encarnação é que Jesus nasceu com duas naturezas, embora fosse uma só pessoa. Ele tinha natureza divina e natureza humana. Sua natureza divina foi revestida da humanidade. Sua humanidade, no entanto, não suprimiu nem diminuiu a sua divindade. Completamente Deus, completamente homem. Em nossa análise sobre a natureza humana de Cristo, estamos avaliando o debate entre as visões pré-lapsariana e pós-lapsariana e as implicações de cada uma dessas visões para a vida cristã. Como você já sabe, a ideia pré-lapsariana advoga que Jesus nasceu com a natureza humana de Adão antes da queda, sem nenhuma culpa ou propensão para o pecado. Já os pós-lapsarianos entendem que Jesus teria vindo ao mundo com uma natureza humana 100% igual à nossa, da humanidade caída, com uma tendência natural para o pecado. A implicação dessa visão é a teoria da obediência perfeita. Ou seja, se Jesus possuía a mesma inclinação para o pecado que eu tenho e viveu sem pecar, então eu também posso viver sem pecar. Posso ser tão perfeito quanto ele na minha obediência à lei de Deus. Bem, as ideias pós-lapsarianas e suas implicações para a teoria da obediência perfeita percorrem os corredores da Igreja Adventista desde as primeiras décadas da história da Igreja. Neste episódio veremos um pouquinho dessa história. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje, a história do debate na Igreja Adventista. Amir Rodor é professor de Teologia Sistemática no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Autor de livros e artigos, inclusive a extraordinária meditação matinal de 2014, intitulada Encontros com Deus. O professor e pastor Amir é um estudioso consistente do tema que estamos tratando aqui no nosso curso. Por isso, eu o convidei para contar para a gente um pouco da história desse debate na Igreja Adventista. Pastor, nessa nossa abordagem nesse nosso estudo sobre a natureza humana de Cristo, a discussão de pós-lapsariana ou pré-lapsariana, existe uma alegação daqueles que entendem que Jesus veio com uma natureza caída, de que esse pensamento, essa ideia, era a ideia da Igreja Adventista lá nos seus primórdios, pelo menos dos grandes pensadores da Igreja. Como é que o senhor vê essa questão? Não, essa pode ser uma alegação, como você bem disse, mas ela não tem prova e nem fundamento nenhum, porque há uma quantidade enorme de textos de Ellen White desse período que desqualificam ou desacreditam essa teoria. Você tome, por exemplo, em 1895, quando Jones, ele diz numa assembleia da Associação Geral de que Cristo era exatamente como nós, sem uma vírgula de diferença. Irmãos delegados levantaram em oposição à ideia dele. Você está falando da Assembleia de 1888? Não, 1895 é quando depois, surge sim. essa teoria aí. Então eles têm os testemunhos, volume 2, página 202. E ali Ellen White afirma, ele é um irmão em nossas enfermidades, mas não em possuir as nossas paixões. Quer dizer, desconsiderar esse tipo de evidência, por exemplo, um pouco depois a carta a Baker, que está ainda dentro do período do alegado adventismo histórico. É porque as afirmações são evidentes de que ela chega a dizer, você não dê a impressão de que Jesus era um de nós, ou tendo a mesma, ou tendo sido infectado com a mesma doença do pecado que nós temos. Porque a alegação é justamente essa, de que a ideia de que Jesus veio com a natureza humana não caída, né, completamente
limpa de culpa e de tendência para o pecado, que esse é um pensamento posterior da igreja, é o que alguns chamam de uma nova teologia na igreja adventista. Não, então você, mesmo se você considerar anterior a tudo isso aí, a própria interpretação de Ellen White de textos da Bíblia, quando Jesus afirma em João 14:30, aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Ela diz que o diabo encontra em cada pessoa uma base para os seus assédios, mas não em Cristo. É verdade. Então, realmente, o que acontece, às vezes, é uma confusão entre duas ênfases que Ellen White faz. Quando ela fala, por exemplo, que Cristo tornou-se um ser humano, falando do ponto de vista físico, ela encarnou a condição humana. Mas, por outro lado, ela deixa claríssimos, numa abundante quantidade de textos, de que ele não assumiu a natureza humana pecaminosa. Agora, pastor, na Assembleia, na famosa Assembleia de 1888, esse foi um dos temas tratados, um dos importantes temas tratados? O que Ellen White falou a respeito do que foi tratado nessa questão? Ela deu um endosso? O que foi que aconteceu? Essa é outra tentativa que é feita, incluir em 88 tópicos que foram discutidos mais tarde. Veja, um cidadão chamado David McMahon escreveu um livro intitulado Wagner, o Homem e o Mito. E ela diz que um dos mitos dessa compreensão de uma certa ala do Adventismo é reprojetar o que foi escrito em períodos posteriores, em 1888. A mesma ênfase é feita por George Knight. Essa alegação de que em 1888, na Assembleia de Minneapolis, tivesse sido discutida a questão da natureza humana de Cristo, é uma alegação vazia, que não tem nenhuma base. Mas qual é a intenção? Então, a intenção é supervalorizar o endosso de Ellen White na mensagem dos dois jovens pregadores, Jones e Wagner. Exato. Então, eles tentando valorizar ou aumentar ou ampliar esse endosso, eles têm uma intenção por detrás disso. Mas ela deu o endosso à mensagem de Wagner. Mas só que esse endosso não tem que ver com a natureza humana de Cristo, o endosso tem que ver com a mensagem de justificação pela fé. E isso fica claro de várias formas. Em primeiro lugar, porque nós não temos nada escrito do que eles disseram em 1888. Um próprio cidadão chamado Donald Short, num livro que ele escreveu com Robert Winland, 1888, Reexaminado, ele admite que nós não temos nada. Não há registro, não há registro, como acontece temos... hoje nas assembleias de hoje, que todas as coisas são gravadas. Não se tinha nesse tempo essa tecnologia, essa possibilidade. Por outro lado, eu estou primeiro dando até o benefício da dúvida. Se eles teriam ou não tratado isso. Se eles teriam ou não. Mas vamos supor que esse tivesse sido um tópico que não foi, e eu vou dizer mais tarde por que não. E aí o endosso dela teria validade. O endosso não foi. O endosso que ela teria dado, se fosse o caso, não teria sido algo sem qualificação. Porque ela mesma disse mais tarde, ainda nesse ano, no final desse ano de 88, numa assembleia de pastores, ela disse, eu disse que eles são infalíveis, disse eu que eu concordo com tudo que eles disseram, a Jones e o Wagner. Concordo eu com tudo que eles disseram, você não disse nada disso. Ou seja, só para a gente entender bem, o endosso dela não foi generalizado, no sentido de endossar tudo que eles teriam dito ou poderiam dizer. Ela endossou especificamente a mensagem da justificação pela fé. Exato. A natureza de Cristo não foi um tópico de discussão em 88. Como nós sabemos, por pelo menos 4 evidências. Em primeiro lugar, você tem os escritos de um cidadão chamado R. DeWitt Hotel, que foi um delegado da Virgínia. Esse homem tomou anotações e nenhuma anotação dele se trata com o tópico da natureza de Cristo. Você tem dois livros da Assembleia de 88. E se esse tópico tivesse sido discutido, evidentemente... Claro que teria sido anotado. Claro. Você tem 2 livretos de William White, que também não inclui em nenhuma linha ou entrelinha a ideia de que estivesse tratado da natureza humana de Cristo. Você tem um diário de Ellen White, posterior, já
1 ou 2 anos depois, as anotações que ela faz, em nenhum momento ela faz discussão de que esse tivesse sido um tópico. Aliás, toda a discussão de Ellen White nesse diário tem que ver com a natureza prática da religião. Porque ela entende que o cristianismo, na percepção adventista, havia se tornado, ela diz, gelado como gelo, frio como gelo. A religião tinha sido formalizada. Ela disse, muitos falam de Cristo como se estivesse falando de um senhor, como um algoz, perder a doçura de Cristo. Então, ela tenta resgatar essa imagem de Cristo, né? Essa libertação do legalismo. Então, você tem a vasta correspondência do período posterior que não inclui a natureza de Cristo como sendo um tópico de discussão. É muito interessante isso. Então, George Knight, o indivíduo que melhor estudou essa questão, nesse livro A.T. Jones, From 1888 to Apostasy, de 1888 para a apostasia, de Jones, ela diz que ele conclui claramente que esse não foi um tópico de discussão. Mas lembra que eu disse do David McMahon, quando ele fala dos mitos. Um dos mitos em relação ao Wagner é esse, pensar que aquilo que ele escreveu no período posterior aconteceu em 1888. Então, deixa eu sublinhar isso aqui. A ideia é de que Ellen White teria realmente, como de fato endossou a mensagem de Wagner, mas evidentemente ela estava endossando a mensagem dele em relação à justificação pela fé. E ainda assim, muitas das coisas que o Dr. Wagner disse, eu não concordo com isso. Entendi. Pastor, então, com tanta evidência de que esse tópico não foi central em 1888, aliás, é possível que nem tenha sido discutido, quanto tempo depois, então, ou seja, a partir de quando esse assunto começou a ser tratado ou debatido no meio da Igreja Adventista, ou pelo menos entre os pensadores da Igreja Adventista? Nós vimos que em 88 o tópico não foi abordado, por várias razões. Primeiro, pelos próprios documentos que podem ser avaliados. Você já comentou isso aí, exatamente. Eu já discuti. Você tem o próprio reconhecimento desse Donald Short, de que não temos nada escrito a respeito daquilo que foi dito. Então, quanto tempo depois, ou seja, a partir de quando esse assunto começou a ser debatido, a ser discutido nos círculos adventistas? Eu diria que o grande legado de Jones aos seus herdeiros é essa teimosia em não aceitar evidências. Então, a questão da natureza de Cristo em convergência com a doutrina da justificação pela fé, como George Knight, o sujeito que melhor estudou essa questão, observa, surgiu em 1895 na Assembleia, quando Jones foi convidado, 7 anos depois. Aí ele diz que entre Cristo e nós não há uma vírgula, uma partícula de diferença. E é quando esses irmãos ali se levantam, esses delegados, com uma citação de Ellen White dizendo que, embora ele seja um irmão nas nossas enfermidades, ele não partilha das nossas paixões. Então, surgiu num período posterior. A alegação, por exemplo, dizer que a igreja não deu crédito à mensagem de 88, também é outra conversa desacreditada, porque 2 anos Ellen White passou viajando com eles por todos os Estados Unidos. Como é que a igreja não deu crédito a isso aí? Claro. Você não se lembra desse período em que Ellen White viajou por toda a América, com reuniões de acampamento, pregando a justificação pela fé. O foco era a justificação pela fé. Mesmo nessa... Se você pensasse que em 1888 se tratou da natureza humana de Cristo, por que isso não surge nessas palestras que eles fizeram nesse período anterior a 1895, que é o marco apontado por George Knight, iniciando então essa convergência que Jones passa a ver entre a sua mensagem de justificação pela fé com a doutrina da natureza caída de Cristo. Então, pelo que eu estou entendendo, o que se tem chamado de a nova teologia, como se fosse uma referência à natureza caída de Cristo, à mudança de pensamento da igreja,
É exatamente o contrário. É o contrário. Exatamente. A nova teologia é essa aí, que não leva em consideração aquilo que foi escrito nesse período histórico do Adventismo. Então, você toma, por exemplo, a carta a Baker, que surge um pouco nesse período. Ellen White, nessa época, já estava na Austrália. E ela escreve para esse cavaleiro, que era um obreiro da Pacific Press, que foi como missionário para essas ilhas que estavam nessa região da Nova Zelândia. Ele vinha fazendo pronunciamentos a respeito da natureza de Cristo. Né? Sendo da Califórnia e trabalhando na Pacific Press, claro que ele conhecia as ideias dos dois, Wagner e Jones, que trabalhavam lá, que eram editores da revista Signs of the Times. E ele repetiu nas pregações dele essas ideias. Ellen White escreve para esse cidadão dizendo que a ninguém deis essa impressão de que Jesus era exatamente como nós. Isso não pode ser. E aí, sim, 5 parágrafos... Peraí, pastor, só um pouquinho. Quer dizer, então, que Baker fazia um eco ao que Wagner e Jones haviam dito. E Ellen White corrige as ideias dele. E essa carta Baker, ela tem caráter devastador. O senhor falou de 5 parágrafos? 5 parágrafos. 5 citações que são de caráter, como eu disse, demolidor, a ideia. E então aí, claro, aqueles que tentam, na teimosia herdada de Jones, eles tentam explicar, não, que isso foi acrescentado, que não foi acrescentado. Nada disso. Se Ellen White havia endossado a ideia dos dois, porque ela corrigiu intensamente em 1888, e agora indo contra a mensagem de Baker, seria dizer que Ellen White estaria contra si mesma. Exatamente. Colocamos aí Ellen White contra Ellen White. Então, essa é uma outra coisa que deve ser observada, a enorme quantidade de material de Ellen White, que quando ela trata da identificação de Cristo conosco, ela, do ponto de vista físico, ela concede que Jesus era um ser humano. Por outro lado, ela fala da dessemelhança, mas ela aí segue a mesma compreensão bíblica. A Bíblia faz a mesma coisa. Você veja, a Bíblia em Lucas 1,35 diz que o anjo, na entrevista com Maria, diz que o ser santo será gerado pela ação do Espírito. Pergunto, que ser humano nasce desse jeito? Não seria essa uma advertência, colocando Cristo a 1 milhão de anos-luz de distância de nós? Então, Jesus, segundo as Escrituras, ele é um conosco, mas não um de nós. Um conosco, mas não um de nós. Então, ele diz, por exemplo, em João 8, 46, ele diz, quem de vós me convence de pecado? Quem é que pode dizer isso? Alguém pode dizer? Hebreus capítulo 7, verso 26, a nós convinha um sumo sacerdote puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Então, dizer que não, é que Jesus não cometeu pecados, claro que ele não cometeu pecado, mas é mais do que isso, porque nós temos que entender pecado nos lábios de Cristo a partir da própria definição que ele faz de pecado. E em Mateus 15, Jesus deixa claro que pecado, ele, antes de praticado, ele antecede no coração. Então, não há como defender esse tipo de teologia, a menos que o indivíduo não queira ver o que é evidente. Depois de 1895, quando esse assunto praticamente começa na Igreja Adventista, seria certo dizer que ele teve uma retomada agora nas décadas mais recentes? Ou é um tema que vem se arrastando desde aquela época até hoje? Nesse período, não se tinha a compreensão dessa discussão que se tem hoje. Claro que não era. Por isso que não foi algo relevante no adventismo histórico. Não foi relevante. Apenas em 1950, quando Andreas, no final dos anos 50, quando Andreas se opõe ao livro publicado, então, Questões sobre Doutrinas, Questions on Doctrine. Ele faz um verdadeiro tratado questionando essa questão. Ele escreve as catilinárias dele, as cartas à igreja. Agora, meu querido pastor Ranieri, uma coisa que é curiosa é que todos esses deixaram a igreja. Jones, ele não apenas rejeitou a igreja em si, rejeitou a Ellen White, a amizade que ele teve com Ellen White. E ele chegou a concluir, na sua arrogância, chegou a concluir de que quando Ellen White o advertiu, ele foi muito influenciado por Kellogg também. Sim. E
quando Ellen White o advertiu, ele dizia que ele estava certo, toda a igreja estava errada, inclusive Ellen White. Esse é o homem que nós estamos querendo defender como sendo esse padroeiro do adventismo histórico. Puxa, pastor, muito obrigado por suas explicações tão claras, né? Com argumentos tão precisos, tão diretos. Muito obrigado mesmo. Eu realmente acho que foi muito útil essa explicação do pastor Amin Rodô. Agora, com essa visão histórica mais ampliada, teremos melhores condições de continuar nosso programa de estudo. A partir do próximo episódio, nós vamos tratar precisamente do conceito bíblico de pecado e o que é a natureza pecaminosa. Essa compreensão vai nos dar a base para entendermos melhor a natureza humana de Cristo e se ele poderia ou não ter nascido com tal natureza, a natureza pecaminosa. Próximo episódio, natureza pecaminosa e pecado.